Olá, amigos do YouTube. Assim como prometido, todas as semanas a gente traz uma aula nova para que a gente continue aprendendo. Eu daqui e você daí. E hoje o assunto que eu vos trago é sobre o sonho, visão, pesadelo ou revelação. Vamos ver? A visão espiritual, sonhos, pesadelos, visões, são experiências distintas que envolvem atividade do espírito que podem carregar mensagens importantes, alertas ou serem reflexo de estados internos e interações espirituais. Sonhar é uma experiência que acontece enquanto dormimos. Muitas vezes reflete desejos, lembranças ou emoções do subconsciente. Alguns sonhos são mensagens simbólicas, como algo importante a nos dizer. Para a espiritualidade, os sonhos são, em grande parte, lembranças do que a alma viu e fez durante o sono. Quando ela se emancipa, se liberta temporariamente do corpo físico. Sonhos podem ser reflexos do cotidiano, desejos, preocupações ou, em alguns casos, interação com outros espíritos e aprendizado no plano espiritual. Olha vocês, né? A dificuldade em lembrar de sonhos, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sonho nada, eu nunca lembro de sonho nenhum, eu acho que é um sonho, né? Vamos ver? A dificuldade de lembrar ocorre porque as percepções foram do espírito e não foram totalmente adaptadas ao cérebro material. Por isso que às vezes não lembramos. E a visão é a mensagem mais profunda e espiritual. Pode surgir em sono, né? Ou estado acordado, né? Tem gente que fala assim, eu tive uma visão, eu estava meio que dormindo, meio acordado, né? Será que eu vi? Será que eu sonhei? É aquela confusão. A gente nunca tem certeza, porque nós não somos só espíritos, somos espíritos e matéria, né? E o nosso cérebro às vezes tem essa dificuldade, né? De saber, ou a gente talvez não esteja preparado para acreditar também, né? De acordo com a nossa evolução espiritual, a gente vai tendo um entendimento maior, né? A visão traz uma direção, alerta ou revelação de algo maior. Muitas vezes é uma resposta à tua alma já estando buscando. Às vezes a gente questiona muito, né? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? E às vezes um sonho vem para nos revelar, nos mostrar alguma coisa dos nossos próprios questionamentos. Aquilo que a gente vive se questionando, se perguntando. Vai além do sono, a visão é uma clareza espiritual, uma verdade revelada. A revelação toca o coração e transforma a vida. Quando vem, muda a tua forma de ver o mundo e a ti mesmo. Porque tem certas revelações por sonho que a gente tem, né? Por sonho, que a gente volta calma, numa paz, dependendo do lugar onde nós estivermos e com quem nós estivemos, a gente traz essa sensação que às vezes leva dias, você parece que está no estado de graça, né? Então você muda até o seu comportamento, seu jeito de ser, você percebe que você se torna mais manso. Por quê? Porque você foi orientado durante esse sono. Em tudo que sonhas é invenção, nem tudo que sonhas. Alguns sonhos são alertas, outros são resposta e alguns são chamados para acordar você da sua missão. Não sonhar com nada, segundo a visão espírita, nós sonhamos, mas não lembramos de todos os sonhos por um processo de filtragem que ocorre no despertar. Então é aquilo que eu falei, depende da evolução do espírito, ele vai tendo mais clareza desse mundo espiritual. Quanto maior a barreira física, mais a dificuldade para entender. O sono permite que o espírito se desprenda parcialmente do corpo e se movimente no plano espiritual. Mas as percepções não são totalmente adaptadas pela memória física ao retornar. Quer dizer, nem sempre o cérebro vai assimilar todas as informações. Essas informações é do espírito.
e não da matéria, porque a matéria ficou ali. Mas às vezes a gente traz lembranças, sim, mas nem sempre vamos lembrar de tudo que sonhamos, e às vezes a gente tem a impressão que não sonhou. Segundo a visão espírita, nós sonhamos, mas não lembramos de todos os sonhos, da filtragem que ocorre ao despertar. O sono permite que o espírito se desprenda parcialmente do corpo e se movimente no plano espiritual, mas as percepções não são totalmente adaptadas à memória ao retornar. Emancipação da alma, né? Porque a gente fala, emancipação da alma, viagem astral, desdobramento. O que é isso? Isso acontece todas as noites quando nós dormimos. Nós experimentamos o campo espiritual, porque nós somos espíritos. Nós só estamos na matéria. Então é uma liberdade que nós sentimos quando nos desligamos da matéria por um determinado tempo enquanto nós dormimos. O corpo precisa se refazer. O nosso cérebro precisa se recompor, mas o espírito não. O espírito é diferente. Ele é energia que alimenta aquele corpo. Lembranças do plano espiritual. Os sonhos são as lembranças das experiências que o espírito teve enquanto estava livre das limitações do corpo físico. Recordação do sonho, né? O sonho é uma lembrança que o espírito viu durante o sono, mas nem sempre lembramos aquilo como nós acabamos de falar. Recordar de um sonho é uma lembrança que o espírito viu, como eu falei, né? No livro dos espíritos, a gente encontrou uma questão, né? A 403 do livro escrito por Kardec, que indaga: por que nós não lembramos de todos os sonhos? Aí a resposta veio: nisso que chama sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste mundo ou em outro mundo. Mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito durante o sono, mesmo porque o espírito não as percebe pelos órgãos do corpo. A percepção é do espírito. Olha aí o que Kardec teve como resposta dos mentores espirituais, né, os nossos amigos espirituais. O esquecimento é normal, a dificuldade de lembrar também de todos os sonhos é porque a comunicação entre o espírito e o corpo é parcial, não é total, né? Ao retornar, a lembrança passa por um filtro, como eu já falei, e alguns detalhes, né, se perdem, vamos dizer assim, né? Pesadelo, o que é o pesadelo, né? O pesadelo é um sonho com uma forte carga negativa, gerando sentimentos intensos de medo, angústia, ansiedade, que muitas vezes levam a pessoa a acordar subitamente. Então você tem aquela sensação de que alguém vai te pegar, de que você tem que correr, que você tem que fugir. Quem que já não teve esses pesadelos? De repente você teve em algum lugar onde as vibrações são uma carga negativa muito grande e esse sentimento traz medo e angústia, e a gente tenta fugir, né, dessa situação onde a gente acorda subitamente, assim, de susto, né, vamos dizer assim, né? Por isso chamado pesadelo. Significado espiritual, né? Além de possíveis causas psicológicas, estresse, traumas, os pesadelos podem ter origem em perturbações espirituais. Quem nos ensina isso? A espiritualidade. Ela nos traz que podem ser um sinal de ataque espiritual ou as influências de entidades espirituais que buscam desequilibrar a pessoa durante o sono, quando ela está mais vulnerável. Por quê? A gente sabe que, vamos dizer assim, né? A nossa fraqueza fortalece a eles. E os covardes só enfrentam aquele que está fragilizado. Porque se você estiver preparado ou armado, a pessoa não te ataca. Ela sabe que você vai revidar. Então, o que ele faz? Ele pega você quando você está mais vulnerável. Então é onde a gente tem essas perturbações, né, esses ataques espirituais. Mas também nós temos o que é chamado de conflitos internos. Podem revelar bloqueios, tormentos ou dificuldades de relacionamento que precisam ser trabalhados no campo pessoal. O espírito desligando-se parcialmente do corpo
se vê envolvido pela onda de imagens e pensamentos, e sua própria mente, das que lhes são afins e do mundo exterior, uma vez que vivemos e nos movimentamos num turbilhões de energias e ondas vibrando sem cessar, né? Isso acontece muitas vezes com pessoas também de mais idade, né? Porque o jovem, ele tem uma vida muito ativa, trabalha, a mulher tem filhos pequenos, marido, é o corre-corre do trabalho, da casa e de tudo mais. E quando ela vai deitar, ela tá muito cansada, a pessoa, tanto o homem como a mulher, aquela correria, aquela agitação do dia a dia. Então os sonos são mais a agitação do trabalho, daquilo que ela vivenciou, né? É difícil ela ter uma noite que ela tem um sonho diferente, mais na agitação do dia a dia. O que não acontece com as pessoas com um pouco mais de idade? Porque quando nós temos uma certa idade, a terceira idade no caso, que nos aposentamos e não temos tantos afazeres sociais, né? E as nossas atividades elas ficam mais limitadas, não há tanto desprendimento de energia e cansaço físico. Então, no que justifica quando deitamos com a idade, a gente tem tempo para reflexão. Então, a gente se perturba muito com questionamentos do que a gente fez, do que a gente não fez, o que deveria ter feito e não fez, e o que fez e não deveria ter feito também. E a gente começa a fazer uma retrospectiva das nossas vidas, aquilo que eu gostaria de jogar fora, que está me incomodando, nos perturbando, porque nós mesmos nos perturbamos quando temos atitudes que às vezes com a idade nos leva a uma reflexão, né? E quando nós analisamos, não achamos isso legal, a gente acha, eu era muito nova, eu errei. É normal errar, né? Nós erramos o tempo todo, nós somos seres errantes e estamos aqui em aprendizado. Não somos perfeitos, se fôssemos perfeitos aqui não estaríamos. Então o que acontece? A gente se culpa e essa culpa se torna uma angústia muito grande que nos leva ao estresse mental tão perturbador que não conseguimos ter uma noite onde possamos relaxar. Por isso você vê muitos casos de pessoas idosas que têm que tomar medicamento para poder suportar a carga de peso que ele carrega pelas suas atividades, né? Ações enquanto ainda era jovem, né? E não tinha às vezes tanto conhecimento, foi envolvido de alguma forma e hoje ele tem essa consciência dos seus erros, se arrepende daquilo que fez, né? E não consegue se perdoar. Então é preciso que a gente aprenda também a se perdoar para que o nosso peso desses nossos atos cometidos no passado sejam amenizados. Porque não adianta você ter perdão só pelos seus semelhantes se você não perdoa a si mesmo. O peso da culpa atormenta o espírito. E nós, atormentados, não dormimos direito, não temos paz de espírito e ficamos à beira praticamente de uma loucura, porque dependemos totalmente de medicamentos para poder dormir. Eu, graças a Deus, não, mas eu também tenho essas crises de consciência que todo ser, quando chega na terceira idade, tem, né? Questão de filhos, se eu eduquei, se eu dei o meu melhor, onde foi que eu errei. Nós questionamos tudo isso, porque os filhos, eles vêm para os nossos cuidados e para as nossas vidas, para que nós possamos ajudá-los e aprender a amá-los e a fazer deles seres melhores. Mas nem sempre todo o papel é cobrado da mãe, porque mesmo que você faça e dê a mesma educação a todos os seus filhos, embora a mãe possa ter 10 filhos, educar os 10 da mesma forma, sempre terá alguém que terá uma revolta, um questionamento, uma queixa sobre o seu papel de mãe, porque mãe não é perfeita. E como a gente cobra que eles a vida toda, isso está errado, faça o certo, a gente só cobra o certo, eles não conseguem tolerar os erros em nós. Essa bem é a verdade. Então, eles não veem como a gente um ser fragilizado,
um ser humano que erra também, que não é perfeito e está aqui tentando buscar a sua melhora e a sua evolução espiritual, mas tem dificuldade em lidar com certas questões, né? Mas tenta fazer o seu papel, mas nem sempre a gente faz com excelência, porque nós não somos perfeitos, mas Deus não pediu que nós fôssemos perfeitos. Ele sabe que se estamos aqui ainda temos muito que aprender. Somos apenas um grãozinho de areia no oceano. Então vocês pensam como somos pequenos e como temos que crescer tanto e ainda nos torturamos com tudo isso. Então comece a se perdoar. Quando você se liberta desse peso e tenta mudar e fazer alguma coisa em troca ou algo melhor, tentar se ocupar de fazer a caridade, auxiliar alguém, uma família necessitada, e você se contribui, você está usando a sua energia boa para tentar amenizar, vamos dizer assim, os seus erros que você cometeu lá no passado. Perguntando aos benfeitores espirituais em O Livro dos Espíritos sobre o assunto, esses respondem que o sono é uma lembrança do que o espírito viu durante o sono, como liberta parcialmente a alma do corpo, permitindo-lhe entrar na relação com o mundo dos espíritos. Através dos sonhos podemos visitar entes queridos, falecidos, ir a países distantes e entrar em contato com pessoas vivas também. Não é só para fora, viu gente? Aqui no nosso mundo a gente anda também por aqui vagando, visitando pessoas que a gente conhece. A alma, independentemente durante o sono, procura ser sempre os seus interesses. Aquilo que eu busco, procura espíritos ou inferiores para atividades conjuntas, ou vai buscar um conhecimento junto a espíritos elevados. Tudo vai do grau de evolução que nós temos e aquilo que nós carregamos, a energia, que a gente só se mistura com as mesmas energias. Isso a gente tem falado sempre. Então, quando o corpo dorme, a alma mantém o seu livre-arbítrio, a sua liberdade, a sua vontade própria, né? Existem pessoas que sonham com determinada situação e essa situação se concretiza no decorrer dos dias. São os chamados sonhos premonitórios, né? Que a gente fala. O espírito antevê durante o sono o que irá ocorrer no dia seguinte, nos próximos dias ou no futuro distante. Nós morremos todas as noites através do sono. Então, toda noite, quando nós dormimos, experimentamos o campo espiritual, onde o espírito está livre da matéria, mas só ele está preso ao corpo através do cordão de prata, né, que nos liga ao nosso corpo material ainda. Agora, quando nós desencarnamos, que esse é rompido, esse cordão de prata, sentimos a liberdade total. Mas enquanto no sonho ainda estamos ligados à matéria. O espírito antevê durante o sono que ocorrerá, né, nessa situação. Mas nós morremos todas as noites, como eu disse. E um distúrbio pode ser também quando a gente tem medo, né? No caso aqui de uma pessoa que dorme sozinha. Tem pessoa que morre de medo de dormir, gente. Tem medo de dormir sozinho, né? E ser entendido, isso é entendido como um conflito espiritual ou um distúrbio psicológico, como a fobia do sobrenatural, que é intensificado à noite, né? A gente fala assim, não tenho medo de dormir sozinho, mas eu não durmo com a luz apagada, eu só durmo com a luz acesa. A gente tem essas coisas que às vezes a gente carrega lá da infância, ou que alguém colocou que de noite, a pessoa grava aquilo e segue aquilo. Então ela não consegue ficar na penumbra, no escuro, né? E agora tem gente que se tiver uma luzinha acesa, ele não dorme. Você vê como o ser humano é um diferente do outro, né? O medo pode ser interpretado como energia negativa ou densa que afeta o equilíbrio emocional. Sonhos espirituais incluem encontro com entes queridos desencarnados, que podem estar pedindo ajuda ou agradecendo. Pode ser uma coisa como pode ser outra. Sonhos lúcidos, em que o sonhador percebe que está sonhando, e visões que oferecem conselhos e prevêem eventos futuros. Pode acontecer? Pode. Algumas pessoas, principalmente alguns médiums, principalmente, né? Dependendo do grau da mediunidade, ele consegue
assimilar tudo isso de uma forma diferente, né? E a falta de sono, gente? A falta de sono pode ter causas espirituais e física, como preocupações excessivas em manter o espírito preso ao corpo e a presença de espíritos menos evoluídos, obsessores, que perturbam o repouso. Então vamos entender, né? Tem espírito que ele tem tanto medo de dormir, né? De quando vai dormir, de sair, que tem espíritos que ele se desliga do corpo, ele senta na beirada da cama, ele não sai do quarto com medo de abandonar o corpo. Olha que loucura, né? Mas isso acontece. Durante o sono, a viagem astral, a emancipação da alma, é descrita como um desprendimento temporário do espírito do corpo físico para explorar outras dimensões e planos espirituais. Para muitos isso acontece de forma inconsciente, a pessoa não lembra. E outros lembra como um sonho. A gente vai e a gente fala, eu fiz uma viagem, mas eu acho que eu sonhei. A gente coloca como um sonho, porque a gente mesmo não quer acreditar que você esteve ou fez essa viagem astral. Enquanto outros relatam uma experiência consciente próxima ao sonho lúcido, né? E até a projeção consciente quando o indivíduo mantém total consciência. Então, é diferente de uma pessoa para outra, como eu falei para vocês, né? A gente sonha e às vezes não lembra do que sonhou, né? Ou lembra parcialmente, ou não lembra nada, né? Não lembra de nada, mas isso acontece. Mas a maior dificuldade do ser humano são esses espíritos, né? Que a gente fala nós, né? Encarnados, que a gente tem as nossas pendências, as nossas vicissitudes, os erros que cometemos, é uma briga da nossa consciência, né? E quando relaxamos durante o sono, fazemos esses questionamentos. Principalmente a pessoa que não tem uma atividade tão grande durante o dia, como eu disse, que são pessoas, no caso, pessoas aposentadas, na terceira idade, que levam uma vida não tão cansativa, porque o jovem, ele chega tão cansado, ele se desgasta tanto de energia, ele se esvazia, que quando ele chega, ele quer tomar um banho, apagar, dormir, amanhecer o outro dia, porque ele tem que estar desperto para iniciar uma nova rotina. Então, é assim, gente, os sonhos, eles podem ser premonitórios, eles podem ser um pesadelo, eles podem ser uma visão, eles podem ser premonição, interpretem como vocês acharem. Eu tenho várias experiências, tanto astral, de lugar que eu fui, tanto para o passado, como para o, vamos dizer, futuro, acho que é para frente ou para trás, né? Que eu cheguei a ver alguns desencarnes meu, algumas vivências lá atrás, e as atuais, que eu vejo, mas eu não sei de quando, a gente não... Porque o tempo nosso aqui na Terra é diferente do tempo universal. Lá o tempo é um, aqui é outro. Então vamos entender. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula que eu trouxe para vocês com todo carinho e todo amor, como eu sempre faço. E semana que vem estarei aqui de volta com mais uma aula e mais um tema para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e uma ótima semana a todos vocês. Que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês.